Ah, a Idade Média. Se vocês soubessem, ficariam enojados. Fala pessoal, meu nome é Vinícius, esse é o canal Super História e hoje é um assunto leve, tá? Nós vamos falar aqui sobre Idade Média, vou falar sobre 6 mentiras que te contaram sobre Idade Média e talvez alguma delas até você repetiu, replicou, contou pra alguém como se fosse verdade. Vou falar dessas 6 mentiras acerca da Idade Média e uma verdade. No final vai ter uma verdade que talvez você já ouviu isso e pensa, será que é mentira? Será que é verdade? É verdade. Eu vou te falar tudo, ó, fica até o final porque tá uma melhor que a outra, tá? E hoje vai ser um vídeo leve, tranquilo, porque eu venho de uma sequência de vídeos pesados, cara. O último vídeo, por exemplo, foi sobre escravidão e abuso sexual. Vou deixar a playlist toda onde eu falo sobre escravidão aqui, mas esse vídeo vai ser leve. Esse vídeo vai ser sussa, vai ser tranquilo e por isso eu quero contar com o seu like, eu quero contar com a sua inscrição, quero contar com o seu compartilhamento e, claro, a sua participação nos comentários. Mas vamos direto para essas curiosidades. 6 mentiras e uma verdade sobre a Idade Média. Bora! A primeira mentira é clássica. É dizer que na Idade Média as pessoas não sabiam que a Terra era redonda. Ou melhor, na Idade Média as pessoas defendiam, todo mundo achava que a Terra era plana. Isso é mentira, pessoal. Embora tenha sido a viagem de Fernão de Magalhães entre 1519 a 1522 que sacramentou a esfericidade da Terra, já haviam alguns documentos, tratados medievais, como por exemplo o Tractatus Aesfaera, escrito lá no século XIII, que já calculava a curvatura da Terra. Alguns desses dados já eram conhecidos pelos gregos antigos. O Tractatus de Aesfaera foi escrito por Johannes de Sacrobosco e queria esclarecer algumas questões de astronomia. Esse tratado era um dos mais importantes e influentes no mundo científico europeu até a descoberta de Nicolau Copérnico. Ele usou como argumento que as estrelas que estariam mais próximas ao Polo Norte eram mais visíveis no Polo Norte, enquanto que no Sul as estrelas eram outras, diferentes. Ele também, já naquela época, sacou que os eclipses lunares, a sombra da Terra projetada na Lua, era oval, esférica, e que quando a galera tava no alto mar, por exemplo, dava para você ver mais longe se você subisse no mastro. Ou seja, já se tinha conhecimento, não era todo mundo, todas as pessoas, mas já se tinha conhecimento durante a Idade Média que a Terra era esférica e, como eu disse, já haviam até cálculos da curvatura da Terra. E até hoje tem gente que ainda acha que a Terra é plana, né? Fazer o quê? Ciência. Toda essa confusão de que os medievais acreditavam que a Terra era plana começa no século XVI, quando a turma do Iluminismo começa a surgir e eles vão verificar os mapas que eram produzidos durante a Idade Média e eles tinham um formato circular. Então eles pensaram, olha aqui os idiotas medievais, primitivos, atrasados, mas na verdade não de forma generalizada como se pensa. Segunda mentira que eu tenho certeza absoluta que você já escutou, o tal do direito de primeira noite. Sabe o que significa? Significa que o senhor feudal, o cara fodão lá do pedaço, dono das terras, ele tinha direito de, quando um vassalo, quando um dos seus servos se casava, ele pegava a mulher primeiro. Isso aí é revoltante, isso é repugnante. Gente, isso é um mito, isso é uma lenda que não se comprova. Não existem documentos suficientes para dizer que isso realmente acontecia. Isso é mais parte de um conto, de uma lenda, que foi fortalecido por ações arbitrárias de senhores feudais que abusavam sexualmente das mulheres dos seus feudos, das mulheres que estavam debaixo da sua tutela, da sua liderança. Mas isso não quer dizer que havia algo institucionalizado, não era uma regra. Não quer dizer que o cara casava e a primeira noite da esposa dele tinha que ser com o senhor feudal. Então o tal do direito de primeira noite, ou juiz primae noctis, para mandar um latim sem vergonha aqui, é mentira, não tem comprovação. O que havia e o que pode ter sido confundido, aí sim havia um privilégio, os nobres recebiam dos noivos que estavam no seu feudo. Então olha só, eu sou nobre e alguém vai se casar aqui debaixo da minha tutela, dentro do meu feudo. Esse cara que vai se casar
não vai me dar a esposa dele para eu experimentar primeiro. E eu tô colocando nesses termos porque nessa época a mulher era muito submissa, quase que uma propriedade do homem. Antes era do pai e passava a ser depois do esposo. Mas não era isso que acontecia. O que ele fazia era me pagar uma taxa. Eu recebia como se fosse um imposto. Era uma cobrança que havia, onde os nobres recebiam uma taxa por cada casamento que ocorria dentro do seu feudo. Isso poderia ser pago mesmo em grana, em Pix, não tinha na época, mas poderia ser pago com parte da colheita, com uma quantidade de animais, um rebanho, coisas assim. Aí o nobre impetrava, declarava a sua bênção sobre a relação, entendeu? Então, mais ou menos como é que era? Não tinha nada de pegar a mulher do outro aqui, não. E esse é um dos principais motivos pelo qual só os nobres se casavam com essa cerimônia religiosa, sabe essa coisa, a noiva entrando, isso aí é coisa da nobreza. Os servos só se juntavam sem a cerimônia religiosa porque eles não tinham dinheiro nem para fazer a cerimônia e nem para ficar pagando presentes pro nobre que é suzerano dele, que é senhor dele. Outra mentira que você já ouviu com certeza é: putz, essa galera da Idade Média era tudo uns fedorentos, os caras não tomavam banho, não tava nem aí com higiene, não se preocupavam em se banhar. Gente, eu tô aqui derretendo, porque tô morrendo de calor. Você também deve estar, gente. Tá numa onda de calor aqui no Brasil. 40 graus abaixo do inferno e 35 abaixo do sol. Tá quer entender mais? Na Idade Média, as pessoas também passavam por calor. E claro, a galera tomava banho. Não era um banheiro. Inclusive tem um vídeo meu, vou deixar aqui no card se você quiser ver. Depois você volta e vê lá o vídeo, onde eu falo sobre banheiros no Brasil colonial. Vale a pena você conhecer um pouco sobre a história dos banheiros e até algumas outras coisinhas, alguns detalhes que as pessoas faziam no banheiro. Tudo cagado, desse jeito fica difícil mesmo. Nessa época, na Idade Média, não tinha banheiro como nós conhecemos hoje, mas a galera tomava banho, tinha banheiras, era muito comum nas casas haver uma banheira e as pessoas também tomavam muito banho de rio. Talvez, a depender do clima, as pessoas não tomavam banho todos os dias, o que acontece até hoje. Tem gente que não toma banho todo dia se estiver fazendo muito frio. Ah, vocês estão de brincadeira comigo, meu irmão. Mas todo mundo tinha lá o seu barrilzinho, uma banheira, alguma coisa dentro de casa para servir de lavador das coisas. Em Paris, durante o reinado de Filipe II, ali entre os séculos 12 e 13, haviam cerca de 26 banhos públicos na cidade para as pessoas se banharem. Até o hábito de lavar as mãos antes de comer, antes das refeições, já era algo comum, principalmente entre a nobreza nesse período. E como nessa época aqui era uma doençaiada, um monte de gente adoecendo, eram comuns também os banhos com ervas. Acreditava-se que essas ervas purificavam o corpo, o organismo dessas doenças infecciosas, dessas enfermidades. Até os camponeses, que não tinham toda essa estrutura, sempre que a coisa começava a apertar, começava a feder, a roupinha começava a feder demais, os caras iam para a beira do rio e iam tomar um banho, porque ninguém aguenta, né, gente? E aí, tá gostando das curiosidades? Não esquece de confirmar isso deixando um gostei logo aqui abaixo e compartilha esse vídeo com a galera, beleza? Vamos para a quarta mentira? A quarta mentira tem a ver com a Idade Média ser a Idade das Trevas. Ah, porque a Idade Média foi a Idade das Trevas. A idade onde o conhecimento não era valorizado. Um monte de gente burra. Você é burro? Idade Média é tempo de gente burra, ninguém sabia de nada, ninguém sabia ler nem escrever, até os nobres era tudo burro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não havia produção literária, era tudo treva. Era só a igreja ali, ó, influenciando a cabeça das pessoas. Ninguém tinha pensamento crítico. Era a época das trevas, era a época de gente sem inteligência e sem cultura. Não, gente. As pessoas na Idade Média não eram ignorantes. Claro, saber ler e escrever era uma exceção. Mas desde o século XII já haviam escolas onde os nobres, principalmente,
podiam aprender as artes literárias. Entre a classe mais privilegiada já haviam tutores que ensinavam leitura, filosofia, astronomia e outras coisas. Os próprios mosteiros eram centros culturais que incentivavam a reflexão e a produção de obras literárias. As universidades não nasceram com o Renascimento ou no período do Iluminismo. Elas nasceram durante a Idade Média. Sem falar no conhecimento avançado de questões específicas que tinham os artesãos, os camponeses. Os caras manjavam muito daquilo que faziam e passavam esse conhecimento adiante. É conhecimento, é cultura. Não dá pra gente falar que os caras eram ignorantes, que eles viviam na Idade das Trevas. Muita coisa foi produzida em questão de conhecimento, em questão de tecnologia, durante a Idade Média. Quinta mentira. Na Idade Média as pessoas viviam ali uns 30 anos era velho. Tava morrendo, tava pra morrer. Eu morro logo uma vez, e aí eu vou e já aqui que eu vou morrer, todo mundo da minha família vai morrer, porque eu não vou existir. O negócio é que a mortalidade infantil nesse período era altíssima. Então, se o cara conseguisse passar pela infância, sobreviver à infância era o vale da sombra da morte. Se o cara conseguisse passar por esse vale na infância e sobreviver, chegar ali 20, 25 anos, dependendo da sua classe social, obviamente, porque se ele fosse um camponês, um artesão, ele ia ter que ralar, ele ia ter que suar, ia ter que trabalhar debaixo do sol. Imagina o calor que tá fazendo. E o cara ali de sol a sol trabalhando. É óbvio que essa pessoa, ela tende a envelhecer mais rápido e adquirir problemas de saúde mais rápido. Mas, dependendo da classe social, o cara chegava saudávelzão ali nos 25, 30 anos, ia tranquilamente até os 60, 70, que é mais ou menos a expectativa de vida de muitos lugares hoje. Os que faziam parte de classes sociais mais privilegiadas se davam bem, eles se alimentavam melhor, tinham condições de se cuidar melhor, de ter médicos à disposição, então essa galera acabava vivendo mais. O que pega muito nesse período, quando se faz uma média, né, de expectativa de vida, de tempo de vida médio das pessoas, é que a grande mortalidade infantil puxa esses números muito para baixo, o que não quer dizer que as pessoas viviam só 30, 40 anos. Não, como eu disse, se as pessoas conseguissem passar pelo momento difícil da infância e dependendo da sua classe social, ela poderia viver muito tempo. Um grande escritor medieval, Dante Alighieri, disse que para ele um meio andar da nossa vida seria ali de 35 anos, quer dizer, 35 anos o cara tá na metade da vida. Outra mentira que você já escutou, ou talvez você até tenha se confundido por causa da tônica que a pessoa usou. Inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre torturas praticadas pela igreja medieval. Uma outra mentira que pode vir às vezes escondida nisso é de que a igreja mandava matar indistintamente. A nobreza, o clero, contrariou, os caras estão mandando matar. Primeiro manda torturar, grandes torturas, coisas assim do arco da velha. Olha, não era bem assim. Haviam torturas sim, mas elas não eram feitas de modo indiscriminado, fazia de qualquer jeito, qualquer coisinha manda pra tortura. Não era assim não, gente. Os caras pensam que a Idade Média foi a era de ouro da tortura, né? O sonho de qualquer ditador era estar lá na Idade Média comandando uma torturinha. Eu matarei aqueles que são de Satanás. Eu mesmo que estou aparecendo agora, matarei. Em 1215, o Papa Inocente III, por exemplo, proibiu a igreja de apoiar a tortura. Nessa época, a possibilidade de se defender no tribunal para conseguir provar sua inocência também foi introduzida. As pessoas poderiam agora se defender das acusações. A tortura da época medieval ficou famosa porque vários artistas retrataram, registraram as técnicas utilizadas para se torturar a galera durante essa época. Mas essa iconografia, essas técnicas, essas imagens de tortura tinham mais o objetivo de amedrontar os camponeses, os artesãos, para que eles não fizessem nada de errado, para que eles não se revoltassem contra a igreja e contra a nobreza, do que de fato retratar o que acontecia regularmente nos julgamentos. Então, tinha tortura? Tinha, mas não era essa coisa liberada que qualquer um era torturado a qualquer hora, não era bem assim. E agora chegou na hora da verdade. O que eu vou falar agora aconteceu, é verdade, e talvez você já tenha ouvido falar. Os animais criminosos da Idade Média. Sim, gente, tinham animais que eram
julgados e condenados como criminosos durante o período medieval. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Muitos desses animais eram processados nos tribunais e excomungados da igreja. Existem vários registros oficiais de tribunais medievais que atestam que animais foram julgados e condenados por calúnia, heresia e até assassinato. Deixa. Ui! Nossa Senhora! Em um dos casos, uns ratos mesmo, bicho, foram levados ao tribunal para serem julgados por roubo de joias. Em outro caso, um enxame de gafanhotos foi julgado por devorar a colheita da galera, assim, não perdoou nada, comeu tudo. E o que é pior, uma denúncia aqui, eles foram julgados sem sequer estar presentes no tribunal, os caras não foram nem para receber a condenação. Na Inglaterra, animais envolvidos em atividades sexuais com humanos eram condenados. Tanto os humanos quanto os animais eram julgados e condenados. Esse tipo de crime era muito grave e a condenação era a morte. Morria tanto o humano quanto o animal que tinha responsabilidade igual no ato. Eu também era os dois fazendo, né? Tá certo. Tinha os dois fazendo, os dois têm que ser condenados. E é claro que a prática de incriminar um animal era muito recorrente aqui, né? O clero, por exemplo, era especialista nisso. Fazia uma besteira, fazia uma coisa que não podia. Ah, foi o cavalo que fez. Ah, foi o macaco que fez isso aí. Ah, esse negócio aí é típico de gato preto. Só pode ter sido ele. E assim os poderosos se livravam da condenação. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Tem alguma dessas práticas que você não sabia? Alguma coisa que eu falei aqui? Alguma curiosidade que você não sabia? Deixa tudo aqui. Vamos conversar a respeito e ampliar o nosso conhecimento. Um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!